Em meio a uma tempestade caótica, um acidente quase tirou uma vida. Do outro lado da cidade, alguém com um passado esquecido decidiu doar o sangue que podia salvar. Mas o que parecia apenas um gesto de bondade abriu as portas para um acerto de contas inesperado. Antes de ouvir esse relato incrível, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes. O barulho ensurdecedor do metal se contorcendo ecoou pela avenida principal da capital. Era uma tarde de terça-feira qualquer, mas a chuva torrencial transformara as ruas em rios perigosos. Olivia segurava firmemente o volante do seu sedã importado quando o semáforo mudou para verde. Não teve tempo de ver o caminhão que derrapou na pista molhada. O impacto foi violento. O carro luxuoso ficou completamente destruído na lateral direita e Olivia foi arremessada contra a porta do motorista. Por alguns segundos tudo ficou em silêncio. Apenas o som da chuva batendo no asfalto quebrava a quietude sinistra do acidente. Do outro lado da cidade, no Hospital Público Central, Marco limpava o suor da testa com a manga da camisa de trabalho. Havia passado as últimas 4 horas consertando o sistema de ar-condicionado do pronto-socorro, um trabalho que deveria ter sido feito semanas antes, mas a verba sempre atrasava. Sua filha Ana esperava pacientemente no corredor, brincando com um boneco de pano surrado que nunca saía das suas mãos. "Papai, quanto tempo ainda?" perguntou a menina de 7 anos, balançando as pernas na cadeira plástica. "Só mais um pouquinho, meu amor. O ar-condicionado está quase funcionando perfeitamente." Ana sorriu. Ela estava acostumada a esperar. Sempre esperava enquanto o pai trabalhava, seja no hospital, no escritório comercial onde fazia a manutenção noturna, ou nos fins de semana em casas particulares. Marco trabalhava incansavelmente para garantir que não faltasse nada para ela, mesmo que isso significasse dormir apenas 4 horas por noite. O som estridente da sirene cortou o ar quando a ambulância chegou ao hospital. Marco estava finalizando os últimos ajustes no equipamento quando viu a movimentação intensa no pronto-socorro. Os paramédicos corriam empurrando uma maca onde uma mulher estava inconsciente com ferimentos graves. "Precisa de sangue tipo AB negativo urgente", gritou um dos médicos. "É extremamente raro, temos pouco no banco de sangue." Marco parou imediatamente o que estava fazendo. AB negativo. Ele conhecia bem essa classificação. Era o mesmo tipo sanguíneo que carregava nas veias. Havia descoberto isso anos antes, quando Ana nasceu prematura e precisou de cuidados especiais. Na época, os médicos explicaram que menos de 1% da população possuía esse tipo sanguíneo. A mulher na maca estava perdendo muito sangue. Mesmo à distância, Marco podia ver a gravidade da situação. Os médicos corriam de um lado para outro, tentando estabilizá-la, mas era evidente que precisavam de mais sangue para a transfusão. "Doutor", Marco se aproximou da equipe médica. "Eu tenho sangue AB negativo, posso ajudar?" O médico olhou para ele com surpresa e alívio. "Tem certeza do seu tipo?" "Sanguíneo." "Absoluta. Tenho os exames em casa, mas já doei antes." Marco já estava tirando a camisa de trabalho. "Façam os testes que precisarem, mas vamos com urgência." Em questão de minutos, Marco estava deitado numa maca ao lado, com uma agulha no braço, vendo seu sangue fluir através de tubos transparentes. Ana ficou preocupada ao ver o pai naquela situação, mas ele a tranquilizou com um sorriso. "Papai está ajudando alguém que precisa muito, assim como os médicos ajudaram você quando nasceu." A menina assentiu, compreendendo a importância do momento. Ela segurou a mão livre do pai enquanto observava o processo da doação. Na sala de cirurgia, Olivia estava entre a vida e a morte. Os cirurgiões trabalhavam contra o tempo para estancar as hemorragias internas e reparar os danos causados pelo acidente. O sangue de Marco chegou no momento exato em que ela mais precisava. "Pressão estabilizando", anunciou um dos médicos. "A transfusão está funcionando." Enquanto isso, no corredor, Marco terminava sua doação. Ele se sentia levemente tonto, mas satisfeito por poder ajudar. O médico que o atendia estava impressionado com sua disposição em ajudar uma completa desconhecida. "Muito obrigado pelo que fez hoje.
Essa mulher deve a vida ao Senhor. Espero que ela se recupere bem, respondeu Marco, colocando novamente a camisa de trabalho. Não precisam do meu nome para nada, certo? Só queria ajudar mesmo. O médico fez que sim com a cabeça. Muitos doadores preferiam manter o anonimato. Era algo comum e respeitado no hospital. Marco pegou Ana pela mão e os dois deixaram o hospital. Precisava chegar logo ao segundo emprego, onde trabalhava como auxiliar de limpeza num prédio comercial no centro da cidade. Ana o acompanharia como sempre fazia, fazendo sua lição de casa numa sala vazia enquanto ele trabalhava. Papai, a moça, vai ficar boa? Perguntou Ana no ônibus. Eu espero que sim, filha. Por isso ajudamos quando podemos, não é? Ana sorriu e apoiou a cabeça no ombro do pai. Mesmo sendo tão pequena, ela entendia que o pai era uma pessoa especial, sempre disposto a ajudar os outros, mesmo quando eles próprios tinham tão pouco. Horas mais tarde, na unidade de terapia intensiva, Olivia começava a mostrar sinais de melhora. Seus sinais vitais estavam se estabilizando e os médicos demonstravam otimismo cauteloso. Ela ainda estava inconsciente, mas o pior já havia passado. Na recepção do hospital, começaram a chegar pessoas importantes. Sócios da empresa de Olivia, assistentes executivos, advogados. Todos queriam saber detalhes sobre o estado da poderosa empresária que comandava um dos maiores grupos empresariais da região. Rose, sua assistente pessoal há mais de 10 anos, permanecia no hospital coordenando tudo. Ela conhecia Olivia melhor do que qualquer pessoa e sabia como sua chefe detestava demonstrações excessivas de preocupação. Mesmo assim, não conseguia esconder a própria ansiedade. Como ela está, doutor? Perguntou Rose quando o cirurgião saiu da UTI. Estável, mas ainda precisamos monitorar. O que salvou a vida dela foi a transfusão de sangue que conseguimos a tempo. Tivemos sorte de encontrar um doador compatível. Doador? Alguém doou sangue especificamente para ela? Um rapaz que trabalha aqui no hospital, tipo sanguíneo muito raro, AB negativo. Se não fosse por ele, não sei se conseguiríamos salvá-la. Rose ficou pensativa. Olivia sempre dizia que não acreditava em coincidências, que tudo na vida dos negócios tinha uma razão de ser. Talvez essa situação não fosse diferente. Enquanto isso, Marco chegava ao prédio onde trabalhava todas as noites. O síndico o cumprimentou e entregou as chaves. Ana se acomodou numa das salas de reunião vazias, espalhando seus cadernos sobre a mesa grande de vidro. Não demoro muito hoje, princesa. São só 3 andares para limpar. Ana acenou e mergulhou nos deveres de casa. Matemática nunca foi seu forte, mas ela se esforçava porque sabia como era importante para o pai que ela tivesse boas notas na escola. Marco começou a trabalhar pelo térreo. Enquanto limpava, pensava na mulher do hospital. Será que ela tinha família? Filhos? Alguém esperando por ela em casa? Ele não conseguia imaginar como seria deixar Ana sozinha no mundo se algo acontecesse com ele. Essa preocupação constante com o futuro da filha era o que o motivava a trabalhar tanto. Marco sabia que não podia oferecer luxos para Ana, mas podia garantir educação, carinho e, principalmente, estar sempre presente na vida dela. Lá em cima, Ana havia terminado a lição de matemática e começava a desenhar. Era seu passatempo favorito, especialmente quando desenhava casas grandes com jardins floridos. Sempre incluía um homem alto e uma menina pequena nos desenhos. Às vezes, acrescentava uma mulher sorridente que ela imaginava como seria ter uma mãe. O prédio estava silencioso naquela noite. Apenas o som do aspirador de pó e dos passos de Marco ecoavam pelos corredores vazios. Ele gostava desse momento de paz, quando podia trabalhar no seu ritmo e pensar na vida. De volta ao hospital, Olivia finalmente abriu os olhos. A visão estava embaçada e a garganta seca, mas ela estava consciente. Rose foi a primeira pessoa que viu ao seu lado. Olivia, graças a Deus você acordou, disse Rose segurando sua mão. O que aconteceu? A voz saía fraca e rouca. Você sofreu um acidente de carro, mas está tudo bem agora. Você vai se recuperar completamente.
Olivia tentou se lembrar dos detalhes, mas sua memória estava fragmentada. Lembrava-se da chuva, do semáforo verde, depois mais nada. Até aquele momento no hospital. Quanto tempo eu estive? 2 dias. Você perdeu muito sangue, mas conseguiu receber uma transfusão a tempo. Transfusão? De onde veio o sangue? Rose hesitou por um momento. Um doador aqui do hospital, alguém com o mesmo tipo sanguíneo que você. Olivia fechou os olhos processando a informação. Sua vida havia sido salva por um desconhecido. Essa realidade a incomodava de uma forma que não conseguia explicar. Ela estava acostumada a controlar tudo, a comprar soluções, a resolver problemas com dinheiro e influência. Mas dessa vez, sua vida dependeu da bondade gratuita de alguém que nem a conhecia. Quero saber quem foi, disse com determinação, mesmo ainda fraca. Olivia, você precisa descansar agora. Podemos conversar sobre isso quando você estiver melhor. Mas Olivia não era o tipo de pessoa que deixava questões em aberto. Mesmo debilitada, sua mente já estava trabalhando, tentando entender como poderia retribuir aquele gesto que havia salvado sua vida. A noite seguia tranquila no prédio comercial. Marco terminava a limpeza do último andar quando ouviu Ana o chamando. Ela havia adormecido sobre os livros e acordou desorientada. Já terminou, papai? Quase, meu amor. Só falta guardar os materiais. Ana se espreguiçou e ajudou o pai a organizar os produtos de limpeza no carrinho. Era uma rotina que eles executavam juntos há mais de 2 anos, desde que Marco conseguiu esse segundo emprego. No caminho para casa, no ônibus quase vazio da madrugada, Ana perguntou se o pai estava se sentindo bem. Ela notara que ele parecia mais cansado do que o normal. Só um pouco fraco por causa da doação de sangue, mas já vai passar. Você foi muito corajoso hoje, papai. Marco sorriu e abraçou a filha. Qualquer pessoa faria a mesma coisa, princesa. Mas Ana sabia que seu pai era especial. Mesmo com todas as dificuldades que enfrentavam, ele sempre encontrava uma maneira de ajudar os outros. Era uma lição que ela levaria para a vida toda. Quando chegaram ao pequeno apartamento que dividiam nos arredores da capital, Marco preparou um lanche rápido para Ana e a colocou para dormir. Ele ainda precisava estudar para uma prova de recertificação profissional que faria no final do mês, uma tentativa de voltar a trabalhar na área de engenharia. Sentado à mesa da cozinha, cercado por livros técnicos e apostilas, Marco se permitiu sonhar com um futuro melhor para ele e Ana. Talvez logo conseguisse um emprego melhor. Talvez pudessem se mudar para um apartamento maior. Talvez Ana pudesse ter todas as oportunidades que merecia. O que Marco não sabia era que sua vida estava prestes a mudar de uma forma que jamais imaginaria. Uma semana depois do acidente, Olivia já estava em casa se recuperando. Sua cobertura na região mais nobre da capital nunca havia parecido tão silenciosa. Acostumada à agitação constante de reuniões, telefonemas e decisões empresariais, o repouso forçado a deixava inquieta e reflexiva. Rose chegava todas as manhãs com relatórios, documentos para assinar e atualizações sobre os negócios. Mas Olivia sempre desviava a conversa para o mesmo assunto: o doador anônimo que havia salvado sua vida. Descobriu alguma coisa nova? Perguntou Olivia, enquanto Rose organizava os papéis sobre a mesa de centro da sala. Ainda estou tentando. O hospital tem políticas rígidas sobre privacidade dos doadores, mas consegui algumas informações básicas com um contato na administração. Olivia se endireitou no sofá, demonstrando interesse imediato. O doador é funcionário do hospital, trabalha na manutenção. Homem entre 30 e 40 anos, tem uma filha pequena que o acompanhava no dia da doação. Só isso? Por enquanto, sim. Mas estou trabalhando para conseguir mais detalhes. Rose hesitou antes de continuar. Conhecia Olivia há tempo suficiente para saber que sua chefe estava desenvolvendo uma obsessão por descobrir a identidade do homem que a salvara. Não era apenas gratidão, era algo mais profundo, como se ela precisasse entender por que alguém faria tal sacrifício sem esperar nada em troca. Olivia, você tem certeza de que quer encontrar essa pessoa? Talvez ele prefira manter o anonimato por alguma razão. Rose,
Esse homem me deu uma segunda chance de vida. O mínimo que posso fazer é agradecê-lo pessoalmente e oferecer uma recompensa adequada. Mas no meu fundo, Olivia sabia que suas motivações eram mais complexas. O acidente havia despertado nela uma estranha vulnerabilidade. Pela primeira vez em muito tempo, ela havia dependido completamente da bondade de outra pessoa, sem poder oferecer nada em troca. Essa sensação a incomodava e fascinava simultaneamente. Enquanto isso, Marco seguia sua rotina habitual. Todas as manhãs, levava Ana à escola antes de ir para o hospital, onde, além do trabalho de manutenção, ocasionalmente ajudava com pequenos reparos emergenciais. Era um homem querido entre os funcionários, sempre disposto a resolver problemas que surgiam fora do horário normal. Naquela manhã específica, Marco estava consertando um vazamento na lavanderia do hospital quando ouviu duas enfermeiras conversando. Soube que a empresária que sofreu aquele acidente está oferecendo uma recompensa para encontrar o doador que a salvou, comentou uma delas. Sério? Quanto? Não sei o valor exato, mas dizem que é uma quantia considerável. Marco parou o que estava fazendo. Não esperava que sua atitude se tornasse assunto no hospital. Ele havia doado sangue porque era a coisa certa a fazer, não porque esperava algum reconhecimento ou recompensa. A ideia de que alguém estava procurando por ele o deixava desconfortável. Marco havia aprendido a valorizar sua privacidade e a vida simples que construíra com Ana. Não queria complicações, especialmente vindas de pessoas do mundo corporativo que ele havia deixado para trás há anos. Durante o almoço, Marco resolveu conversar com o Dr. Santos, o médico que havia coordenado a transfusão. Doutor, é verdade que a paciente do acidente está procurando pelo doador? Ah, Marco. Sim, a assistente dela veio aqui algumas vezes fazendo perguntas, mas pode ficar tranquilo, não revelamos sua identidade. Eu prefiro manter assim, se possível. Dr. Santos o observou com curiosidade. Posso perguntar por quê? Ela está oferecendo uma recompensa generosa. Marco hesitou. Como explicar que dinheiro não era sua principal preocupação? Como dizer que havia aprendido da pior forma possível que o mundo dos poderosos podia ser cruel e imprevisível? Só quero manter minha vida simples, doutor. Fiz o que qualquer pessoa deveria fazer. Entendo. Sua privacidade será respeitada. Mas Marco sabia que segredos em hospitais eram difíceis de manter. Cedo ou tarde, alguém descobriria sua identidade. Naquela tarde, Ana estava particularmente tagarela. Na escola, ela havia feito uma apresentação sobre profissões e escolhera falar sobre o pai. Papai, a professora ficou impressionada quando contei que você era engenheiro antes. Marco quase engasgou com o café. O que mais você contou, meu amor? Que você é muito inteligente e sabe consertar tudo, e que você ajudou a construir prédios importantes na cidade antes de eu nascer. Ana não entendia completamente o passado do pai, mas sabia que ele era especial. Marco havia sido cuidadoso para nunca transmitir amargura ou ressentimento para a filha. Para ela, o pai era simplesmente o homem mais corajoso e inteligente do mundo. A professora disse que você devia voltar a trabalhar como engenheiro. Por que não volta, papai? A pergunta inocente de Ana tocou numa ferida ainda sensível. Marco havia tentado voltar à profissão várias vezes nos últimos anos, mas as portas se fechavam sistematicamente. Sua reputação havia sido manchada de forma irreversível, e o mercado de engenharia na capital era pequeno e conectado. Todos sabiam de sua história. Às vezes a vida nos leva por outros caminhos, princesa. O importante é fazer nosso melhor em qualquer trabalho que temos. Mas à noite, quando Ana dormia, Marco voltava a estudar. Mantinha-se atualizado com as novas tecnologias e regulamentações da área. Uma pequena parte dele ainda esperava que um dia pudesse provar sua inocência e retomar a carreira que amava. No apartamento luxuoso, Olivia também passava as noites em vigília. Rose havia conseguido acessar discretamente algumas imagens das câmeras de segurança do hospital do dia do acidente. Não eram muito claras, mas mostravam um homem de uniforme azul da manutenção caminhando pelos corredores com uma criança pequena. É ele, disse Olivia, observando as imagens no laptop. Tenho certeza.
Como você pode ter certeza? A qualidade não está muito boa. A postura, a forma como ele caminha segurando a mão da criança. Há algo familiar. Rose franziu a testa. Familiar? Você acha que já conhece esse homem? Não sei. Talvez seja apenas impressão. Mas Olivia não conseguia se livrar da sensação de que já havia cruzado com aquele homem antes. Alguma coisa na silhueta dele despertava uma memória vaga, imprecisa. Na manhã seguinte, Rose tomou uma decisão. Ela iria ao hospital e tentaria uma abordagem mais direta. Conhecia alguns funcionários da administração e talvez conseguisse mais informações, sem violar oficialmente a política de privacidade. Quando chegou ao hospital, Rose foi direto ao setor de recursos humanos. Sua amiga Kiara trabalhava lá há anos e sempre fora prestativa. Kiara, preciso da sua ajuda numa situação delicada. Do que se trata? Estou tentando localizar um funcionário da manutenção que doou sangue há uma semana. Minha chefe quer agradecê-lo pessoalmente. Kiara hesitou. Rose, você sabe que não posso fornecer informações pessoais dos funcionários. Não estou pedindo dados pessoais. Só queria saber se é possível entregar uma mensagem para ele. Após alguns minutos de reflexão, Kiara concordou. Posso tentar. Qual é o nome dele? Aí está o problema. Não sabemos o nome. Só sabemos que trabalha na manutenção. Tem entre 30 e 40 anos e estava com uma criança no dia da doação. Isso pode ser o Marco. Ele é o único funcionário da manutenção que traz a filha ao trabalho ocasionalmente. Marco, Rose repetiu o nome memorizando. Você pode me dizer mais sobre ele? É uma pessoa muito querida aqui. Trabalhador, sempre disposto a ajudar. Tem uma filha pequena, muito educada. Eles parecem ter uma relação muito próxima. E há quanto tempo ele trabalha aqui? Uns 2 anos, mais ou menos. Antes disso, acho que ele trabalhava em outra área, mas não sei os detalhes. Rose agradeceu e deixou o hospital com informações valiosas. Agora tinha um nome e podia começar uma investigação mais direcionada. Enquanto isso, Marco estava no telhado do hospital verificando o sistema de exaustão quando viu Rose conversando com Kiara no pátio interno. Algo naquela mulher elegante o incomodava. Ela claramente não pertencia ao ambiente hospitalar e parecia estar investigando alguma coisa. Uma sensação ruim tomou conta de Marco. Ele havia desenvolvido um instinto aguçado para detectar problemas, consequência dos anos difíceis que vivera, e aquela mulher representava algum tipo de ameaça à paz que ele havia construído. Quando terminou o trabalho, Marco desceu discretamente e perguntou a Kiara quem era a visitante. Ah, era a assistente daquela empresária que sofreu o acidente semana passada. Ela está procurando o doador que salvou a vida da chefe dela. O sangue de Marco gelou. O que você disse para ela? Nada demais. Só mencionei que você era o único da manutenção que traz criança ao trabalho. Marco tentou manter a calma, mas internamente estava em pânico. Sua identidade havia sido descoberta parcialmente, e era questão de tempo até que encontrassem seu nome completo. Naquela noite, ele mal conseguiu dormir. Ficou observando Ana dormindo e pensando em todas as complicações que poderiam surgir. Pessoas poderosas tinham maneiras de descobrir informações que pessoas comuns não conseguiam imaginar. No dia seguinte, Marco tomou uma decisão. Ele falaria com o Dr. Santos e pediria transferência para outro setor do hospital, talvez até mesmo procurasse emprego em outro lugar. Proteger Ana e a vida simples que haviam construído era sua prioridade absoluta. Mas quando chegou ao hospital, descobriu que Rose havia retornado. Desta vez, ela estava conversando diretamente com a supervisora da manutenção. Marco observou de longe enquanto ela mostrava as fotos das câmeras de segurança. É ele, disse a supervisora, apontando para Marco que trabalhava do outro lado do corredor. Marco Salem, excelente funcionário, muito responsável. Rose seguiu o olhar da supervisora e finalmente viu o homem que procurava. Mesmo de longe ela pôde perceber a mesma postura das imagens de segurança. Alto,
cabelos escuros levemente grisalhos, movimentos precisos e confiantes de quem sabia exatamente o que estava fazendo. Marco sentiu que estava sendo observado e olhou na direção das duas mulheres. Por um momento, seus olhos se cruzaram com os de Rose. Naquele instante, ele soube que sua vida tranquila havia chegado ao fim. Rose sorriu e acenou discretamente, mas Marco simplesmente desviou o olhar e continuou trabalhando. Ela pôde perceber que ele estava desconfortável com a atenção. "Ele sempre é assim, reservado?" perguntou. Rose é a supervisora. Marco é uma pessoa muito discreta, mas é impossível encontrar alguém mais confiável e competente. "Posso falar com ele?" "Claro, mas talvez seja melhor esperar o intervalo dele. Ele leva o trabalho muito a sério." Rose decidiu aguardar. Estava prestes a se encontrar face a face com o homem que havia salvado a vida de Olivia, e uma estranha ansiedade tomava conta dela. Havia algo na história daquele funcionário que não se encaixava completamente. Um homem com a postura e a segurança dele trabalhando na manutenção de um hospital parecia incongruente. Quando finalmente chegou o horário do intervalo, Marco não teve escolha senão enfrentar a situação que tanto tentara evitar. Marco sabia que não poderia evitar o encontro por mais tempo. Durante o intervalo, dirigiu-se à cantina do hospital com passos lentos, preparando-se mentalmente para uma conversa que preferia não ter. Rose o aguardava numa mesa isolada, com 2 cafés à sua frente. "Marco Salem?" Ela se levantou quando ele se aproximou. "Meu nome é Rose. Sou assistente executiva da mulher cuja vida você salvou." Marco assentiu brevemente, mas permaneceu de pé. "Como posso ajudá-la?" "Pode se sentar. Gostaria de conversar com o senhor sobre o que aconteceu na semana passada." Relutante, Marco ocupou a cadeira à sua frente. Rose pôde observá-lo mais de perto e ficou impressionada. Havia uma inteligência evidente em seus olhos, uma forma de se expressar que contrastava com o uniforme simples que vestia. "Minha chefe, Olivia Alliance, gostaria muito de conhecê-lo pessoalmente. Ela quer agradecer pelo que fez." "Não é necessário. Qualquer pessoa faria a mesma coisa." "Mas nem toda pessoa tem sangue AB negativo." Rose sorriu. "O senhor literalmente salvou a vida dela." Marco tomou um gole do café, pensando cuidadosamente nas palavras. "Espero que ela esteja se recuperando bem. Mas prefiro não me envolver pessoalmente na situação. Posso perguntar por quê?" A pergunta era direta, e Marco sentiu que Rose não era o tipo de pessoa que aceitaria evasivas facilmente. Havia uma determinação em seus olhos que lembrava as executivas com quem ele costumava trabalhar anos antes. "Tenho uma vida simples e uma filha pequena. Não quero complicações." "Que tipo de complicações o senhor imagina que poderiam surgir?" Marco a estudou por um momento. "Já trabalhei no mundo corporativo antes, Dona Rose. Sei como essas coisas funcionam. Pessoas poderosas não gostam de dever favores, especialmente para pessoas como eu." Rose ficou intrigada. "Pessoas como o senhor? Funcionários da manutenção de hospitais públicos?" Mas havia algo mais na resposta dele, uma amargura sutil que ela conseguiu captar. "O senhor disse que já trabalhou no mundo corporativo. Em que área?" Marco hesitou. Essa era exatamente a conversa que queria evitar. "Engenharia. Há muito tempo." "Engenharia é uma profissão respeitada. O que o levou a mudar de área?" A pergunta tocou numa ferida ainda sensível. Marco terminou o café e se preparou para levantar. "Dona Rose, agradeço o interesse, mas realmente preciso voltar ao trabalho." "Marco, por favor." Rose tocou levemente no braço dele. "Olivia não é o tipo de pessoa que desiste facilmente. Se não for o senhor quem conta sua história, ela vai descobrir por outros meios." A ameaça era sutil, mas clara. Marco suspirou, reconhecendo que estava numa situação sem saída. O que ela quer saber exatamente? Primeiro, ela quer agradecer pessoalmente. Segundo, ela gostaria de oferecer uma recompensa pelo que fez. "Não quero dinheiro." "Então talvez possamos pensar em outra forma de retribuição. O senhor tem algum sonho, algum objetivo que gostaríamos de ajudar a realizar?" Marco pensou imediatamente em Ana.
em todas as oportunidades que gostaria de dar para ela, em todos os planos que haviam sido interrompidos quando sua vida profissional desmoronou. Minha filha, disse finalmente, tudo o que quero é garantir um futuro melhor para ela. Rose sorriu. Então temos uma base para conversar. Olivia adora ajudar crianças talentosas a realizarem seu potencial. Minha filha não é um projeto de caridade. E nós não estamos oferecendo caridade. Estamos oferecendo gratidão. Marco permaneceu em silêncio por alguns minutos, pesando suas opções. Por um lado, queria proteger a vida privada que construíra com tanto esforço. Por outro, não podia negar que as oportunidades para Ana eram limitadas com sua situação financeira atual. Se eu concordar em conversar com sua chefe, isso fica entre nós três? Absolutamente. Olivia valoriza muito a privacidade. E minha filha não se envolveria em nada disso? Apenas se você quiser que ela se envolva. Marco finalmente assentiu. Onde e quando? Olivia ainda está se recuperando em casa. Que tal amanhã à tarde, depois do seu expediente? Posso levar Ana comigo? Não tenho com quem deixá-la. Rose sorriu. Claro, Olivia ficará encantada em conhecê-la. Quando Marco retornou ao trabalho, sua mente estava agitada. Havia tomado uma decisão que poderia mudar tudo, para melhor ou para pior. Mas uma parte dele, a parte que ainda sonhava com um futuro melhor para Ana, estava curiosa para conhecer a mulher cuja vida a havia salvado. No final da tarde, quando Marco chegou à escola para buscar Ana, ela percebeu imediatamente que algo estava diferente. Aconteceu alguma coisa, papai? Lembra da moça do hospital que eu ajudei doando sangue? Ela quer me conhecer para agradecer. Sério? Ana ficou empolgada. Ela está melhor agora? Sim, está se recuperando. E ela gostaria de conhecer você também. Por que ela quer me conhecer? Marco parou para pensar na resposta. Acho que ela quer conhecer a família da pessoa que a ajudou. Ana sorriu. Então somos uma família importante agora? Sempre fomos importantes, meu amor. Mas talvez outras pessoas estejam começando a perceber isso também. Naquela noite, Marco teve uma conversa séria com Ana sobre o encontro do dia seguinte. Explicou que iriam à casa de uma mulher muito rica e importante e que ela deveria se comportar educadamente. Ela é tipo uma princesa, papai. Algo assim. Ela é dona de uma empresa muito grande. E ela realmente quer me conhecer? Quer sim. Mas lembre-se, somos apenas visitantes. Não toque em nada sem permissão. E sempre diga por favor e obrigada. Ana assentiu seriamente. Ela estava acostumada às lições de educação do pai e sabia como se comportar em diferentes situações. Enquanto isso, Olivia passava a noite ansiosa. Rose havia ligado contando sobre o encontro com Marco e marcando o encontro para o dia seguinte. Pela primeira vez desde o acidente, ela se sentia genuinamente nervosa. Rose, conte-me tudo sobre ele, pediu Olivia durante uma ligação noturna. É um homem interessante. Há algo nele que não se encaixa totalmente com o trabalho que faz atualmente. Como assim? A forma como ele fala, se expressa, a postura. Ele mencionou que já foi engenheiro. Olivia franziu a testa. Engenheiro trabalhando na manutenção de hospital? Isso não faz sentido. Exatamente o que pensei. Há definitivamente uma história por trás dessa mudança de carreira. E a filha? Ele é muito protetor em relação a ela. Foi a primeira coisa que mencionou quando falamos sobre possíveis formas de retribuição. Olivia terminou a ligação ainda mais curiosa. Um engenheiro trabalhando na manutenção, pai solo, protetor da filha. Havia peças de um quebra-cabeças que ela estava ansiosa para montar. Na manhã seguinte, Marco acordou cedo e preparou um café da manhã especial para Ana. Panquecas com mel, a comida favorita dela para ocasiões especiais. Por que estamos comendo panquecas hoje, papai? Porque hoje é um dia especial. Vamos conhecer alguém muito importante. Ana comeu com apetite enquanto Marco revisava mentalmente o que diria para Olivia. Ele havia decidido ser honesto sobre sua situação atual, mas sem entrar em detalhes sobre as circunstâncias que o levaram àquela vida. No hospital,
Marco trabalhou com mais cuidado que o normal. Queria terminar todas as tarefas pendentes antes de sair mais cedo. Alguns colegas notaram que ele parecia pensativo. "Tudo bem, Marco?" perguntou o Dr. Santos durante uma pausa. "Sim, doutor, só pensando em algumas coisas. Soube que a paciente do acidente quer conhecê-lo. É uma grande honra. Espero que seja algo simples. Olivia Allianz é uma das empresárias mais respeitadas da capital. Se ela quer conhecê-lo, é porque você causou uma impressão muito positiva." Marco assentiu, mas por dentro estava cada vez mais nervoso. Conhecia a reputação de Olivia Allianz no mundo dos negócios. Ela era conhecida por ser implacável, determinada e acostumada a conseguir o que queria. Quando chegou a hora de buscar Ana na escola, Marco se trocou no vestiário do hospital. Colocou sua melhor calça social e uma camisa que reservava para ocasiões especiais. Não era roupa elegante, mas estava limpa e bem passada. Ana o aguardava na porta da escola, vestindo seu melhor vestido, aquele que usava apenas para festas importantes. Ela havia penteado os cabelos com cuidado e parecia uma pequena dama. "Estou bonita, papai?" "Você está lindíssima, princesa." No táxi que Rose havia enviado, Ana observava as ruas da capital passando pela janela. Conforme se aproximavam do bairro nobre onde Olivia morava, os prédios ficavam maiores e mais luxuosos. "Papai, a moça mora num palácio?" "Não exatamente, mas é uma casa muito bonita." Quando chegaram ao edifício residencial, Ana ficou impressionada com o porteiro uniformizado, o lobby com mármore e lustres de cristal. Era um mundo completamente diferente do que ela conhecia. "Marco Salem e Ana para visitar Olivia Allianz", disse Marco ao porteiro. "Eles já estão esperando. Cobertura, último andar." No elevador, Ana segurou firme na mão do pai. "Estou um pouco nervosa, papai." "Eu também, meu amor. Mas lembre-se, somos pessoas boas e não temos nada a esconder." Quando as portas do elevador se abriram diretamente na cobertura, Ana soltou um pequeno "uau" de admiração. A sala era maior que todo o apartamento deles, com janelas enormes oferecendo uma vista panorâmica da capital. Rose os recebeu na porta. "Marco, Ana, sejam bem-vindos. Olivia os aguarda na sala." Quando Marco e Ana entraram na sala, Olivia se levantou lentamente do sofá. Ela ainda estava um pouco frágil do acidente, mas sua presença era imponente mesmo assim. Por um momento, os dois adultos simplesmente se olharam, cada um tentando decifrar o outro. Ana, no entanto, quebrou o silêncio com sua espontaneidade infantil. "A senhora é muito bonita", disse ela sorrindo. "Parece uma princesa de verdade." Olivia sorriu, genuinamente tocada pela inocência da criança. "Obrigada, Ana. Você também está muito elegante." Marco observou a interação com cuidado. Havia uma suavidade no sorriso de Olivia que contrastava com a imagem pública da empresária implacável. "Por favor, sentem-se", disse Olivia, gesticulando para o sofá à sua frente. "Gostaria que se sintam em casa." Mas mesmo quando se sentaram, Marco mantinha uma postura formal e alerta. Olivia percebeu sua tensão e decidiu abordar a situação diretamente. "Marco, quero que saiba que esta não é uma reunião de negócios. É apenas uma conversa entre pessoas que compartilharam um momento muito especial." "Entendo", respondeu Marco, ainda cauteloso. "Você salvou minha vida. Não há palavras suficientes para expressar minha gratidão." Ana olhou para o pai com orgulho. "Papai sempre ajuda as pessoas", disse ela. "É por isso que ele é meu herói." Olivia sorriu, sentindo algo se mexer em seu coração com a declaração sincera da criança. Havia anos que não convivia com tanta pureza e honestidade. Rose serviu suco natural para Ana e café para os adultos, criando um ambiente mais descontraído. Ana estava fascinada com a decoração luxuosa da cobertura, especialmente com os quadros nas paredes e a vista espetacular da capital. "Ana, você pode explorar um pouco se quiser", ofereceu Olivia. "Há uma biblioteca ali e também uma sala com vista para o parque." Ana olhou para o pai, que assentiu com um sorriso.
Ela se levantou educadamente e foi descobrir as maravilhas da casa, deixando os dois adultos conversarem com mais privacidade. Ela é uma criança encantadora, disse Olivia, observando Ana examinar cuidadosamente uma estante de livros. É meu mundo inteiro, respondeu Marco, e pela primeira vez, Olivia pôde perceber a ternura genuína em sua voz. Rose me contou que você já foi engenheiro. Deve ser difícil estar longe da profissão que ama. Marco enrijeceu ligeiramente. As coisas mudam. A vida nos leva por caminhos que não planejamos. Mas engenharia não é algo que se abandona facilmente. É uma vocação. Às vezes, as circunstâncias nos obrigam a abrir mão das vocações. Olivia percebeu que estava tocando numa ferida sensível, mas sua curiosidade falou mais alto. Posso perguntar o que aconteceu? Marco ficou em silêncio por um longo momento, debatendo internamente se deveria compartilhar sua história. Havia algo na sinceridade de Olivia que o desarmava gradualmente. Trabalhei como engenheiro sênior numa empresa de climatização por 8 anos. Começou ele olhando pela janela. Era responsável por sistemas de grandes edifícios comerciais e residenciais. E o que o fez deixar essa posição? Descobri irregularidades perigosas nos projetos, manutenções que não eram feitas adequadamente, materiais de qualidade inferior sendo usados em sistemas críticos. Denunciei tudo aos meus superiores. Olivia se inclinou para a frente, interessada. E eles não fizeram nada. Fizeram sim. Me demitiram por conduta inadequada e espalharam rumores sobre minha competência profissional. Em questão de meses eu estava com a reputação destruída no mercado. A expressão de Olivia se fechou. Ela conhecia bem esse tipo de situação no mundo corporativo. Isso é terrível. E sua esposa, como ela lidou com tudo isso? Marco parou, as memórias dolorosas voltando à tona. Minha esposa estava doente na época. O estresse da situação, a perda da nossa estabilidade financeira. Ela não aguentou. Perdemos nossa casa, nossos planos, nossos sonhos. Sinto muito, disse Olivia, genuinamente tocada. Deve ter sido devastador perder tudo ao mesmo tempo. O pior não foi perder o emprego ou a casa, Marco continuou, sua voz ficando mais baixa. O pior foi saber que poderia ter salvado vidas se minha denúncia tivesse sido levada a sério. 2 anos depois, houve um incidente num dos edifícios que eu havia denunciado. Falha no sistema de emergência. Felizmente, ninguém se feriu gravemente, mas poderia ter sido uma tragédia. Olivia sentiu um aperto no estômago. Histórias como essa a incomodavam profundamente, especialmente porque sabia como o mundo corporativo podia ser impiedoso com whistleblowers. E desde então você não conseguiu voltar à engenharia? Tentei várias vezes, mas o mercado aqui na capital é pequeno. Todo mundo conhece todo mundo, e minha história correu rápido. Olivia ficou pensativa. Qual era o nome da empresa? Marco hesitou. Climatec Soluções. Era uma das maiores da região antes de ser vendida. O nome soou familiar para Olivia, mas ela não conseguiu localizar imediatamente onde havia ouvido falar. E agora você está recomeçando a vida com Ana. Estamos construindo algo novo, mais simples. Ela não se lembra de como era antes, então para ela essa é nossa vida normal. Nesse momento, Ana voltou correndo da biblioteca com os olhos brilhando de empolgação. Papai, ela tem tantos livros, e tem alguns sobre engenharia também. Olivia sorriu. Você gosta de livros sobre engenharia, Ana? Gosto de todos os livros que falam sobre como as coisas funcionam. Papai sempre me explica como ele conserta as coisas no hospital. E o que você quer ser quando crescer? Ana pensou por um momento. Quero ser igual ao papai. Ele sabe consertar tudo e sempre ajuda as pessoas. Marco sorriu emocionado. Mas você pode ser qualquer coisa que quiser, princesa. Engenheira, médica, professora ou empresária, acrescentou Olivia. Ana, você já pensou em ter sua própria empresa? O que faz uma empresária? Ela toma decisões importantes, ajuda outras pessoas a realizarem seus sonhos, constrói coisas que melhoram a vida das pessoas. Ana ficou interessada. Como a senhora faz isso?
Olivia passou os próximos minutos explicando de forma simples como funcionava uma empresa, como se criavam empregos e como se desenvolviam projetos que beneficiavam a comunidade. Marco observava, impressionado com a paciência e simplicidade com que ela conseguia falar sobre assuntos complexos. Ana é muito inteligente, comentou Olivia quando a menina foi explorar novamente. Em que escola ela estuda? Escola pública no nosso bairro. É uma boa escola, mas tem suas limitações. E ela se sai bem. É uma das melhores alunas da turma, mas eu gostaria de poder oferecer mais oportunidades para ela. Que tipo de oportunidades? Marco suspirou. Cursos extracurriculares, idiomas, talvez uma escola particular com mais recursos. Mas com minha situação atual... Marco, posso fazer uma pergunta direta? Ele assentiu. Por que você doou sangue sem hesitar? Você nem me conhecia. A pergunta o pegou desprevenido. Porque era a coisa certa a fazer. Alguém precisava de ajuda e eu podia ajudar. Mas muitas pessoas simplesmente passariam direto. Por que você parou? Marco pensou cuidadosamente na resposta. Quando Ana nasceu prematura, muitas pessoas nos ajudaram. Médicos que ficaram noites em claro, enfermeiras que cuidaram dela como se fosse da própria família, doadores anônimos que salvaram a vida da minha filha com suas doações de sangue. Aprendi que às vezes somos a única chance que alguém tem. Olivia sentiu lágrimas formando nos olhos. Havia uma pureza na resposta dele que a tocava profundamente. E você nunca esperou nada em troca? Nunca. Mas confesso que quando soube que você estava procurando pelo doador, fiquei preocupado. Por quê? Porque, na minha experiência, quando pessoas poderosas querem encontrar pessoas como eu, geralmente não é por motivos simples. Olivia ficou em silêncio, processando as palavras dele. E agora? Ainda está preocupado? Marco a observou por um momento. Menos do que estava. Você parece genuína. Sou genuína e quero fazer algo por você e Ana. Não queremos caridade. Não estou oferecendo caridade. Estou oferecendo oportunidade. Marco ficou interessado apesar de si mesmo. Que tipo de oportunidade? Ainda não sei exatamente, mas um homem com sua inteligência e integridade não deveria estar desperdiçado na manutenção de um hospital, por melhor que seja seu trabalho lá. Olivia, eu agradeço, mas minha reputação profissional está manchada. Nenhuma empresa séria me contrataria como engenheiro. E se eu disser que conheço empresas que valorizam integridade acima de tudo? Você falaria com alguém por mim? Olivia sorriu. Talvez eu possa fazer mais do que falar. Antes que Marco pudesse perguntar o que ela queria dizer, Ana voltou correndo, desta vez com um livro nas mãos. Olha, papai, ela tem o livro sobre pontes que você disse que queria ler. Marco ficou surpreso. Como você sabia sobre esse livro? Você mencionou ele quando estávamos passando pela ponte nova da cidade. Disse que gostaria de ler sobre como ela foi construída. Olivia ficou tocada pela atenção de Ana aos detalhes e ao interesse do pai. Podem levar o livro emprestado. Tenho vários outros sobre engenharia também. Não precisamos... Marco, Olivia o interrompeu gentilmente. Deixe-me fazer isso. É o mínimo que posso oferecer. Ana olhou entre o pai e Olivia sentindo a tensão no ar. Papai, posso ficar com o livro? Prometo cuidar bem dele. Marco não conseguiu resistir ao olhar esperançoso da filha. Está bem, mas você vai devolver em perfeitas condições. Prometo. Rose, que havia observado discretamente a conversa, se aproximou. Olivia, não queremos tomar mais tempo do Marco e da Ana. Na verdade, disse Olivia, gostaria de convidá-los para jantar, se não tiverem outros planos. Marco hesitou. Não queremos incomodá-la. Não é incômodo. Faz muito tempo que não tenho uma conversa tão interessante. Ana olhou para o pai com olhos suplicantes. Por favor, papai. A casa dela é tão bonita. Marco sorriu, vencido pela empolgação da filha. Se não for incômodo mesmo, ótimo. Rose, pode pedir para prepararem algo especial para o jantar? Enquanto Rose saía para fazer os arranjos, Olivia sentiu uma felicidade genuína que não experimentava há anos. Havia algo naquele homem íntegro e sua filha adorável
que despertava nela sentimentos que pensava ter perdido para sempre. Marco, por sua vez, começava a baixar suas defesas. Talvez aquela mulher poderosa fosse diferente do que ele esperava. Talvez aquele encontro pudesse realmente significar uma nova oportunidade para ele e Ana. O que nenhum dos dois imaginava era que suas vidas estavam prestes a se entrelaçar de maneira muito mais profunda do que uma simples gratidão por uma doação de sangue. O passado e o presente estavam a poucos dias de colidir de uma forma que mudaria tudo para sempre. Durante o jantar, Ana encantou Olivia com suas histórias da escola e seus sonhos para o futuro. Marco, gradualmente, começou a se abrir mais, falando sobre seus projetos antigos e suas ideias para melhorias em sistemas prediais. Olivia absorvia cada palavra, impressionada com o conhecimento técnico e a visão inovadora dele. Mais impressionante ainda era sua humildade e a forma como sempre redirecionava o foco para Ana e seu futuro. Quando a noite terminou, tanto Marco quanto Olivia sabiam que aquele era apenas o começo de algo muito especial. Na manhã seguinte, Olivia acordou com a mente agitada. A conversa da noite anterior com Marco havia despertado nela uma curiosidade que ia muito além da gratidão. Havia algo no nome da empresa que ele mencionara, Climatec Soluções, que continuava incomodando-a. Enquanto tomava café na varanda de sua cobertura, ela ligou para Rose. Rose, preciso que você faça uma pesquisa discreta sobre uma empresa chamada Climatec Soluções. Quero saber tudo sobre ela, especialmente sobre uma possível aquisição nos últimos anos. Posso perguntar por quê? É relacionado ao Marco. Ele trabalhou lá antes de ser demitido. Entendi. Vou começar a investigar agora mesmo. Olivia terminou a ligação e ficou observando a cidade acordar lá embaixo. Havia passado a noite pensando na história de Marco, na injustiça que ele havia sofrido e, principalmente, no brilho nos olhos de Ana quando ela falava sobre o futuro. Não era comum Olivia se envolver emocionalmente com pessoas fora do seu círculo empresarial, mas havia algo naqueles dois que a tocava profundamente. Talvez fosse a autenticidade que há muito tempo havia desaparecido de sua vida. Enquanto isso, Marco chegava ao hospital com um humor diferente. Ana havia passado a manhã toda falando sobre a princesa Olivia e sobre como a casa dela era bonita. Por mais que tentasse manter os pés no chão, Marco não conseguia negar que o encontro da noite anterior havia despertado nele uma esperança que há anos dormia. "Papai, quando vamos visitar a moça Olivia de novo?" perguntou Ana no caminho para a escola. "Não sei se vamos visitá-la novamente, princesa." "Por que não? Ela foi muito legal com a gente. Às vezes as pessoas só querem nos conhecer uma vez para agradecer." Ana ficou pensativa. "Mas ela parecia gostar da gente. E eu gostei muito dela." Marco sorriu, reconhecendo que ele também havia gostado mais do que esperava. "Veremos, meu amor." No hospital, Marco tentou se concentrar no trabalho, mas seus pensamentos constantemente voltavam para a conversa com Olivia. Havia algo na forma como ela o olhava, como se estivesse vendo além da situação atual, que o intrigava e ao mesmo tempo o assustava. Dr. Santos o abordou durante o intervalo. "Marco, como foi o encontro com a empresária?" "Melhor do que esperava. Ela é diferente do que imaginei." "Diferente como?" "Mais humana, mais genuína." "E ela ofereceu alguma compensação?" Marco hesitou. "Ela falou sobre oportunidades, mas nada concreto ainda." "Bom para você. Olivia Allianz tem uma reputação excelente no mercado. Se ela está interessada em ajudá-lo, pode ser uma grande chance." Enquanto isso, Rose estava em seu escritório fazendo a pesquisa solicitada por Olivia. O que descobriu a deixou perturbada. Climatec Soluções havia sido adquirida 3 anos antes por uma subsidiária da Allianz Corporation, o grupo empresarial de Olivia. Mais perturbador ainda, nos arquivos da aquisição havia menções a questões legais pendentes e acordos de confidencialidade, relacionados a um caso de denúncia interna que havia sido adequadamente resolvido. Rose continuou investigando
e descobriu que o caso envolvia um engenheiro que havia sido demitido por conduta inadequada, após fazer alegações sobre irregularidades de segurança. O nome do engenheiro estava censurado nos documentos, mas as datas coincidiam exatamente com a história que Marco havia contado. Com o coração apertado, Rose entendeu a situação terrível em que se encontravam. A empresa de Olivia havia adquirido a mesma empresa que destruíra a vida de Marco e, aparentemente, havia sido cúmplice no acobertamento da situação. Rose passou a manhã toda debatendo se deveria contar imediatamente para Olivia ou investigar mais antes. Conhecia sua chefe há anos e sabia que ela ficaria devastada ao descobrir que sua empresa havia participado de uma injustiça. Finalmente, decidiu investigar um pouco mais antes de contar tudo. Precisava ter certeza absoluta dos fatos antes de revelar uma informação tão delicada. À tarde, Olivia ligou para Marco. Ela própria ficou surpresa com o impulso, mas queria ouvir a voz dele novamente. Marco, é Olivia. Como você está hoje? Olivia, estou bem, obrigado. E você? Melhor a cada dia. Ouça, eu estava pensando... Você mencionou ontem que gostaria de oferecer mais oportunidades para Ana. Que tal se ela conhecesse algumas das empresas do grupo? Poderia ser interessante para ela ver diferentes áreas profissionais. Marco ficou surpreso com o convite. Isso é muito gentil da sua parte, mas não queremos abusar da sua generosidade. Não é abuso. É uma forma de retribuir tudo o que você fez por mim. Além disso, confesso que gostei muito da companhia de vocês dois ontem. Ana ficaria encantada. Ótimo, que tal no sábado? Posso mostrar para ela alguns escritórios, laboratórios, talvez o centro de treinamento técnico. Centro de treinamento técnico? Sim, temos um centro onde oferecemos cursos de capacitação profissional, inclusive engenharia. Marco ficou em silêncio por um momento. Vocês têm cursos de engenharia? Temos. É parte do nosso programa de responsabilidade social. Oferecemos recertificação e atualização profissional para pessoas que querem retomar carreiras em áreas técnicas. Isso é interessante. Marco, posso falar francamente com você? Claro. Um homem com seu conhecimento e integridade não deveria estar perdido no sistema. Se você tem interesse em voltar à engenharia, talvez possamos conversar sobre possibilidades. Marco sentiu o coração acelerar. Olivia, eu já tentei várias vezes minha reputação no mercado. E se eu disser que reputação pode ser reconstruída, especialmente quando a pessoa tem competência comprovada e caráter inquestionável? Você realmente acredita nisso? Acredito, e tenho recursos para ajudar a tornar isso realidade. Marco terminou a ligação com uma mistura de esperança e cautela. Parte dele queria acreditar que finalmente sua sorte estava mudando, mas outra parte temia que fosse bom demais para ser verdade. Enquanto isso, Rose finalizava sua investigação e ficava cada vez mais perturbada com o que descobria. Não havia mais dúvidas. Marco era o engenheiro que havia sido injustiçado pela Climatech, e a Allianz Corporation havia adquirido a empresa sabendo dos problemas legais e éticos envolvidos. Pior ainda, nos documentos internos da aquisição, havia recomendações para manter os acordos de silêncio com o ex-funcionário problemático para evitar exposição legal desnecessária. Rose percebeu que estava diante de um dilema terrível. Como contar para Olivia que sua empresa havia sido cúmplice na destruição da vida do homem que ela estava começando a admirar? No final do dia, Rose tomou coragem e ligou para Olivia. Olivia, preciso conversar com você sobre algo muito sério. É sobre a pesquisa que você pediu sobre a Climatech. Pode falar. É melhor conversarmos pessoalmente. É complicado. Está bem. Venha à minha casa agora. Uma hora depois, Rose estava sentada na sala de Olivia, com uma pasta cheia de documentos. Sua expressão grave imediatamente alertou Olivia de que algo estava muito errado. O que você descobriu, Rose? Climatech Soluções foi adquirida pela nossa subsidiária Allianz Sistemas há 3 anos. Olivia franziu a testa. Nossa subsidiária? Mas então... Sim, nós compramos a empresa onde Marco trabalhou. E
Rose respirou fundo. E aparentemente compramos sabendo dos problemas que ele havia denunciado. Há documentos comprovando que mantivemos os acordos de confidencialidade que impediam Marco de falar sobre o que havia descoberto. Olivia ficou pálida. Você está dizendo que nossa empresa foi cúmplice no que aconteceu com ele? Não apenas cúmplice, nós perpetuamos a injustiça. Mantivemos os acordos que protegiam a empresa e prejudicavam Marco. Olivia se levantou e caminhou até a janela tentando processar a informação. Tem certeza absoluta disso? Infelizmente, sim. Aqui estão todos os documentos. Olivia folheou os papéis com mãos trêmulas. Cada página confirmava o pesadelo que Rose havia revelado. Sua empresa, aquela que ela dirigia com tanto orgulho, havia sido responsável por manter um homem íntegro afastado de sua profissão. Meu Deus, murmurou ela. Eu falei com ele sobre oportunidades, sobre reconstruir sua carreira, e o tempo todo nossa empresa foi responsável por destruí-la. Olivia, você não sabia. Essa aquisição foi feita quando você estava focada na expansão internacional. Provavelmente nem passou pela sua mesa. Isso não me exime da responsabilidade, Rose. Marco me salvou a vida, e eu descobri que minha empresa destruiu a dele. Olivia se sentou pesadamente no sofá, sentindo o peso da revelação. Como vou olhar para ele sabendo disso? Como vou olhar para Ana sabendo que somos responsáveis pelas dificuldades que ela enfrenta? Olivia, você tem uma chance de consertar isso. Como? O dano já foi feito. A esposa dele se foi, a carreira dele foi destruída, eles perderam tudo. Mas você pode dar a ele de volta o que foi tirado. Você pode restaurar a carreira dele, a reputação dele. Olivia ficou em silêncio por um longo tempo, olhando pela janela para a cidade que tanto amava. Rose, cancele todos os meus compromissos de amanhã. Preciso pensar sobre isso. E o Marco? Por enquanto, não vamos contar nada para ele. Preciso primeiro decidir como vamos lidar com essa situação. Rose assentiu e se preparou para sair, mas Olivia a chamou novamente. Rose. Sim? Obrigada por descobrir a verdade, mesmo sendo dolorosa. Quando Rose saiu, Olivia ficou sozinha com seus pensamentos e uma culpa esmagadora. O homem que havia salvado sua vida havia sido prejudicado por sua própria empresa. A ironia da situação era amarga e dolorosa. Naquela noite, Olivia não conseguiu dormir. Ficou na varanda, observando as luzes da capital e pensando em Marco e Ana. Como poderia enfrentá-los sabendo da verdade? Como poderia fazer as pazes com sua própria consciência? Enquanto isso, Marco também passava a noite acordado, mas por motivos completamente diferentes. Pela primeira vez em anos, ele se permitia sonhar com um futuro melhor. Olivia havia falado sobre oportunidades, sobre reconstruir carreiras. Talvez, finalmente, sua sorte estivesse mudando. O que ele não sabia era que sua vida estava prestes a tomar uma direção que ele nunca poderia ter imaginado, e que a mulher que havia começado a admirar estava enfrentando o maior dilema ético de sua vida. Olivia passou 3 dias em reclusão, cancelando reuniões importantes e evitando contato com Marco. Rose tentava consolá-la, mas ela estava consumida pela culpa e pela responsabilidade moral que descobrira carregar. Na quinta-feira, pela manhã, Ana ligou para a cobertura. Havia conseguido o número com Rose e, com a espontaneidade das crianças, resolveu ligar diretamente para Olivia. Alô? Moça Olivia? Olivia reconheceu imediatamente a voz doce. Ana? Que surpresa linda! Como você conseguiu meu telefone? A moça Rose me deu quando a gente se encontrou no hospital ontem. Papai estava trabalhando e eu fui com ele. E como vocês estão? Estamos bem. Papai está estudando muito nos livros que a senhora emprestou. Ele fica até tarde lendo sobre pontes e prédios. Olivia sentiu o coração apertar. Marco estava se preparando, provavelmente esperando as oportunidades que ela havia prometido, sem saber que sua empresa era responsável por suas dificuldades. Ana, posso falar com seu pai? Ele está no hospital trabalhando. Mas posso dar um recado? Pode dizer para ele que gostaria muito de vê-los no sábado?
Tinha prometido mostrar o centro de treinamento para você. Sério? Papai vai ficar muito feliz. Ele estava meio triste porque a senhora não ligou mais. A inocência de Ana cortava como uma lâmina no coração de Olivia. Estava ocupada resolvendo alguns problemas importantes, mas agora quero muito vê-los. Eu também. Tenho um desenho novo para mostrar para... Senhora! Quando Olivia desligou, tinha lágrimas nos olhos. Rosie, que havia presenciado a ligação, se aproximou. Você vai contar para eles? Vou. Não posso continuar convivendo com essa mentira por omissão. Como você pretende fazer isso? Ainda não sei, mas primeiro vou mostrar para Ana o centro de treinamento, como prometi. Depois conversarei com Marco em particular. No sábado, Marco chegou ao escritório principal da Allianz Corporation, vestindo sua melhor roupa. Ana usava um vestido novo, que ele havia comprado especialmente para a ocasião, usando parte de suas economias. Olivia os recebeu no lobby e não conseguiu disfarçar a emoção ao vê-los. Marco notou que ela parecia mais séria do que na última vez, mas atribuiu isso ao ambiente corporativo. Prontos para o tour? Perguntou Olivia, forçando um sorriso. Ana assentiu animadamente, segurando firme na mão do pai. Eles começaram visitando os laboratórios de pesquisa, onde Ana ficou fascinada com os equipamentos e experimentos. Olha, papai, eles estão testando materiais para a construção. Marco observava tudo com interesse profissional, fazendo perguntas técnicas que impressionavam os engenheiros que os acompanhavam. Olivia notava como ele naturalmente assumia o papel de especialista, como se nunca tivesse saído da área. Marco tem conhecimento muito sólido, comentou um dos engenheiros com Olivia. Seria uma excelente adição à nossa equipe. No centro de treinamento, Ana ficou extasiada com os simuladores e as maquetes de projetos. Havia uma sala dedicada especificamente à engenharia civil, com modelos de pontes, edifícios e sistemas estruturais. Papai, é como os livros que você estuda em casa. Marco sorriu, mas Olivia pôde perceber um brilho melancólico em seus olhos. Estar ali, cercado pelos elementos de sua verdadeira vocação, despertava nele uma saudade dolorosa. Após o tour, Olivia os convidou para almoçar no restaurante executivo do prédio. Ana estava tagarelando sobre tudo que havia visto, fazendo 1000 planos para o futuro. Moça Olivia, posso trabalhar aqui quando crescer? Claro que pode, querida, mas você terá que estudar muito. Eu vou estudar. Papai sempre diz que estudar é importante. Marco sorriu para a filha, mas Olivia pôde perceber que ele estava cada vez mais pensativo. Após o almoço, Olivia tomou uma decisão. Ana, que tal se a Rosie levasse você para conhecer o jardim no terraço enquanto eu converso com seu pai sobre algumas coisas importantes? Ana olhou entre os dois, percebendo que algo sério estava acontecendo. Está tudo bem? Está sim, princesa, disse. Marco, é só conversa de adultos. Quando ficaram sozinhos na sala de reunião com vista para a capital, Olivia respirou fundo. Havia chegado o momento que ela tanto temia. Marco, preciso conversar com você sobre algo muito sério. Estou ouvindo. Lembra que você mencionou que trabalhava na Climatech Soluções? Marco assentiu, estranhando o rumo da conversa. Eu mandei investigar essa empresa depois da nossa conversa. Por quê? Olivia hesitou, as palavras custando a sair. Porque o nome me soava familiar, e descobri por quê. Marco a observava atentamente, começando a sentir que algo estava muito errado. Marco, a Climatech foi adquirida pela minha empresa há 3 anos. O rosto de Marco empalideceu. O que você está dizendo? Estou dizendo que a Allianz Corporation, minha empresa, comprou a Climatech Soluções, e no processo de aquisição, mantivemos todos os acordos legais que existiam, incluindo os que me impediam de falar sobre as irregularidades que eu havia denunciado. Marco completou, sua voz ficando gelada. Sim. Marco se levantou lentamente da cadeira, o peso da revelação atingindo-o como um murro no estômago. Você está me dizendo que sua empresa foi cúmplice na destruição da minha carreira? Marco, eu não sabia. Essa aquisição foi feita por uma subsidiária. Eu nem tomei conhecimento dos detalhes na época. Mas agora você sabe.
Agora eu sei. E estou devastada. Marco caminhou até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Tudo fazia sentido agora. A busca pelo doador, o interesse súbito, as promessas de oportunidades. Por isso você queria me encontrar, disse ele sem se virar. Não era gratidão. Era culpa. Começou sendo gratidão, Marco. Eu realmente queria agradecer por você ter salvado minha vida. Mas quando descobri a conexão, quando descobriu que eu era mais um problema que sua empresa havia criado. Não, você não é um problema. Você foi vítima de uma injustiça terrível e minha empresa fez parte dessa injustiça. Marco finalmente se virou e Olivia pôde ver a raiva e a desilusão em seus olhos. Sabe qual é a parte mais amarga disso tudo, Olivia? Qual? Que eu estava começando a confiar em você. Estava começando a acreditar que talvez existissem pessoas diferentes no seu mundo. Existem. Eu sou diferente. É mesmo? Então por que não me contou isso desde o início? Por que me trouxe aqui, mostrou tudo isso para Ana, alimentou nossas esperanças, se você sabia a verdade? Olivia não tinha resposta para isso. Eu estava tentando encontrar uma forma de consertar as coisas. Consertar? Marco riu amargamente. Olivia, vocês destruíram minha vida. Minha esposa se foi, perdi minha casa, minha carreira, minha reputação. Como você conserta isso? Eu posso restaurar sua carreira, posso oferecer uma posição na empresa, um salário digno, reconhecimento público da sua competência. Em troca do quê? Do meu silêncio? De fingir que nada aconteceu? Não, em troca de nada, porque é a coisa certa a fazer. Marco balançou a cabeça. Você não entende, entende? Não se trata apenas de emprego ou dinheiro. Se trata de justiça. Se trata de admitir publicamente que eu estava certo e que sua empresa estava errada. E se eu fizesse isso? Se admitisse publicamente a responsabilidade da empresa? Marco a olhou por um longo momento. Faria isso mesmo? Sabendo que poderia prejudicar sua reputação e seus negócios? Faria. Por quê? Porque é a coisa certa a fazer, e porque você merece ter seu nome limpo. Nesse momento, Ana entrou correndo na sala, ignorando os protocolos. Papai, o jardim é lindo. Você viu as flores? Ela parou ao perceber a tensão no ambiente. Por que vocês estão com cara triste? Marco se ajoelhou na altura da filha. Princesa, vamos ter que ir embora agora. Mas por quê? Não gostaram do passeio? Marco olhou para Olivia, que estava com lágrimas nos olhos. É complicado, meu amor. Ana olhou entre os dois adultos, depois se dirigiu a Olivia. Moça Olivia, o senhor brigou com meu papai? Ana, não é bem assim. Porque se brigaram, podem pedir desculpas. Papai sempre diz que pessoas boas pedem desculpas quando fazem coisas erradas. A simplicidade da observação de Ana ecoou na sala como um sino. Marco sentiu as lágrimas formando em seus olhos. Olivia se ajoelhou também, ficando na altura de Ana. Sua filha tem razão, Marco. Pessoas boas pedem desculpas quando fazem coisas erradas. Ela olhou diretamente para Ana. Minha empresa fez algo muito errado com seu pai há alguns anos, e eu quero pedir desculpas e tentar consertar. Ana olhou para o pai. Papai, ela pode consertar mesmo? Marco olhou para Olivia, vendo sinceridade genuína em seus olhos. Não sei, princesa. Algumas coisas são muito difíceis de consertar. Mas a gente pode tentar, né? Papai sempre diz que tentar é importante. Olivia se dirigiu a Marco. Deixe-me tentar, Marco. Deixe-me fazer a coisa certa. Marco ficou em silêncio por um longo momento, segurando a mão de Ana. E se eu disser que não quero apenas um emprego ou compensação financeira? E se eu disser que quero justiça real? Então terá justiça real. Mesmo que isso signifique exposição pública, admitir erros em processo judicial, mesmo assim. Por quê? Por que você faria isso por nós? Olivia olhou para Ana, depois para Marco. Porque Ana está certa. Pessoas boas fazem a coisa certa. E porque vocês dois me ensinaram o que realmente significa ter caráter. Marco respirou fundo. Por anos havia sonhado com esse momento, com alguém finalmente, reconhecendo que ele havia sido injustiçado.
Mas agora que estava acontecendo, ele se sentia perdido, incapaz de processar completamente o que estava sendo oferecido. Preciso de tempo para pensar, disse finalmente. Quanto tempo precisar? E durante esse tempo vocês dois serão sempre bem-vindos aqui. Vocês têm minha palavra de que Ana terá todas as oportunidades educacionais que ela merecer, independentemente da sua decisão. Ana sorriu. Isso quer dizer que podemos voltar aqui? Sempre que quiserem. Marco pegou a mão da filha. Vamos para casa, Ana. Podemos dizer tchau para a moça Olivia primeiro? Marco assentiu. Ana se aproximou de Olivia e a abraçou. Obrigada pelo passeio. Foi o melhor dia da minha vida. Olivia retribuiu o abraço, sentindo o coração partido. Para mim também, querida. Quando eles saíram, Olivia ficou sozinha na sala, olhando pela janela para a capital. Rose entrou alguns minutos depois e a encontrou chorando. Como foi? Devastador, mas necessário. E agora? Agora eu espero. E rezo para que Marco me dê a chance de fazer a coisa certa. Rose se sentou ao lado de Olivia. Você sabe que isso pode trazer complicações legais enormes para a empresa? Eu sei. E mesmo assim está disposta a seguir em frente? Olivia olhou para Rose com determinação. Rose, há algumas semanas eu quase perdi minha vida. Um homem íntegro me salvou sem hesitar, sem esperar nada em troca. Se isso não me ensinou o que realmente importa na vida, então eu não aprendi nada. E se Marco decidir não aceitar sua proposta? Então vou respeitar a decisão dele, mas não vou parar de tentar fazer a coisa certa. Enquanto isso, no ônibus de volta para casa, Ana observava o pai pensativo. Papai, você está bravo com a moça Olivia? Não, princesa, estou apenas pensando. Ela parecia muito triste quando a gente saiu. Eu sei. Você acha que ela é uma pessoa boa? Marco olhou para a filha, vendo a pureza em seus olhos. Acho que ela está tentando ser, meu amor. Então talvez a gente pode ajudar ela a ser uma pessoa boa de verdade. A sabedoria simples de Ana ecoou na mente de Marco durante todo o caminho para casa. Talvez sua filha estivesse certa. Talvez fosse hora de dar uma chance para alguém finalmente fazer a coisa certa. Uma semana se passou em silêncio. Marco não ligou, não apareceu, não deu sinais de vida. Não. Olivia respeitou seu espaço, mas cada dia que passava aumentava sua ansiedade. Ela havia cancelado viagens importantes e adiado decisões empresariais cruciais, incapaz de se concentrar em qualquer coisa que não fosse a resposta de Marco. Rose tentava manter a rotina normal, mas percebia que sua chefe estava completamente diferente. Olivia olhava constantemente para o telefone, esperando uma ligação que não vinha. Na quinta-feira à noite, finalmente, o telefone tocou. Olivia, é Marco. O coração dela disparou. Marco, como você está? Pensando muito. Conversando muito com Ana também. E chegaram a alguma conclusão? Gostaríamos de aceitar sua proposta, mas com algumas condições. Quais condições? Primeiro, quero tudo documentado legalmente. Um reconhecimento público de que eu estava certo em minhas denúncias e que fui injustamente demitido. Aceito. Segundo, quero compensação não apenas para mim, mas para todas as outras pessoas que podem ter sido prejudicadas pela omissão das irregularidades que denunciei. Também aceito. E terceiro, Marco hesitou. Quero que você conheça a Ana, não como empresária, mas como pessoa. Ela se apegou muito a você, e se vamos seguir em frente, preciso saber se você tem lugar em seu coração para uma criança. Olivia sentiu lágrimas nos olhos. Marco, já existe um lugar no meu coração para Ana, e para você também. Houve um silêncio do outro lado da linha antes de Marco responder. Então acho que podemos tentar construir algo novo juntos. No dia seguinte, Marco chegou ao escritório da Allianz Corporation vestindo um terno novo. Ana o acompanhava, saltitante de empolgação por vê-lo vestido como um príncipe, como ela havia dito. Olivia os recebeu pessoalmente, e desta vez não havia tensão no ar, apenas esperança e determinação.
Prontos para começar uma nova fase? Perguntou ela. Mais do que prontos, respondeu Marco, sorrindo genuinamente pela primeira vez em semanas. Os meses seguintes foram intensos. Olivia cumpriu todas suas promessas. Marco foi oficialmente reintegrado como engenheiro sênior, com salário compatível e uma declaração pública da empresa reconhecendo o erro histórico. Mais importante ainda, as irregularidades que ele havia denunciado foram finalmente corrigidas em todos os edifícios afetados. Ana foi matriculada em uma escola particular de excelência, onde seu talento natural para ciências exatas floresceu. Ela passou a frequentar a empresa regularmente, sempre curiosa sobre os projetos em que o pai trabalhava. Mas as mudanças mais significativas eram pessoais. Marco e Ana se mudaram para um apartamento maior, próximo à empresa. Olivia começou a visitá-los regularmente e gradualmente se tornou parte da rotina familiar. Ana foi quem percebeu primeiro que os adultos estavam se apaixonando. Com a perspicácia das crianças, ela começou a fazer comentários sobre como seria legal se Olivia fosse sua mãe do coração. Em uma tarde de sábado, 3 meses depois do reencontro, Olivia estava ajudando Ana com um projeto escolar sobre pontes, quando a menina fez uma pergunta direta. Moça, Olivia, você gosta do meu papai? Olivia parou de escrever e olhou para a criança. Gosto muito dele. Por quê? Porque ele também gosta muito da senhora. Ele fica feliz quando a senhora vem aqui. É mesmo? É. E eu também fico feliz. A senhora é como uma família para nós agora. Naquela noite, depois de Ana adormecer, Marco e Olivia conversaram na sala. A pergunta da menina havia quebrado uma barreira invisível entre eles. Ana fez uma observação interessante hoje, começou Olivia. Sobre o quê? Sobre nós. Sobre família. Marco se virou para ela no sofá. Olivia, estes meses foram os melhores da minha vida há muito tempo. Não apenas profissionalmente, mas pessoalmente também. Para mim também. Ana precisa de estabilidade, de pessoas em quem possa confiar completamente. É você. Do que você precisa? Marco olhou nos olhos dela. De alguém que ame Ana tanto quanto eu amo. De alguém que entenda que ela sempre será minha prioridade. E se eu disser que ela já se tornou minha prioridade também? Então talvez possamos conversar sobre construir algo permanente juntos. Olivia se aproximou dele. Marco, estou apaixonada por vocês dois. Pela primeira vez na vida, entendo o que realmente significa família. Mesmo sabendo que vem com responsabilidades enormes, Ana não é apenas uma criança doce. Ela tem pesadelos às vezes, sobre quando perdemos a casa. Ela precisa de muita segurança emocional. Especialmente por isso, quero ser essa segurança para ela. Quero ser o que vocês merecem ter sempre tido. Marco a beijou então, suavemente, com todo o amor e gratidão que sentia. Quando se separaram, os dois estavam chorando. 6 meses depois, em uma cerimônia simples, mas emocionante, Marco e Olivia se casaram. Ana foi a dama de honra, radiante em um vestido que ela mesma ajudou a escolher. Durante os votos, Olivia se dirigiu não apenas a Marco, mas também a Ana. Prometo amar e proteger vocês dois pelo resto da vida. Prometo ser a mãe que Ana merece e a companheira que Marco sempre sonhou ter. Ana, que estava segurando as alianças, sussurrou alto o suficiente para todos ouvirem. Agora somos uma família de verdade. A risada emocionada dos convidados ecoou pela pequena capela. 2 anos depois, Marco estava no topo do novo campus tecnológico que havia projetado para a Allianz Corporation. Era um projeto inovador, sustentável e seguro, incorporando todas as lições que havia aprendido ao longo de sua carreira. Ana, agora com 10 anos, havia se tornado uma excelente aluna e desenvolvido paixão por arquitetura. Ela passava horas desenhando prédios e pontes, sempre perguntando ao pai sobre técnicas de construção. Olivia havia transformado não apenas suas vidas, mas também sua empresa. Implementou políticas rigorosas de transparência e ética, tornando-se referência no mercado por práticas corporativas responsáveis. Em uma tarde ensolarada, os 3 estavam no jardim da casa nova que haviam comprado juntos.
Era uma casa com um quintal grande onde Ana podia brincar e um escritório onde Marco podia trabalhar nos projetos pessoais. Papai, mamãe, Olivia, disse Ana, usando o título que havia começado a usar naturalmente. Vocês sabem qual é a melhor parte de ser nossa família? Qual é, princesa? Perguntou Marco. É que a gente se ajuda, como quando vocês se conheceram no hospital. Papai ajudou a mamãe e depois ela ajudou a gente. E agora todos nós nos ajudamos. Olivia abraçou a menina, sentindo o coração transbordar de amor. É exatamente isso, meu amor. É isso que famílias fazem. Marco olhou para as duas mulheres mais importantes de sua vida e sorriu. Havia dias em que ainda não acreditava como sua vida havia mudado. De um homem quebrado e sozinho, havia se tornado parte de uma família amorosa e realizada profissionalmente. Sabem o que eu acho? Disse ele, abraçando as duas. Acho que, às vezes, o universo conspira para colocar as pessoas certas no momento certo. Como quando você doou sangue? Perguntou Ana. Exatamente como quando eu doei sangue. Olivia sorriu, lembrando-se daquela tarde chuvosa que mudara tudo. E sabem o que é mais incrível? Tudo começou com um simples ato de bondade. E terminou com amor, acrescentou Marco. Não terminou, corrigiu Ana. Continua todos os dias. Ela tinha razão. O amor continuava crescendo todos os dias, em cada gesto carinhoso, em cada conquista compartilhada, em cada momento em que escolhiam ser uma família. Naquela noite, quando Ana dormia tranquila em seu quarto, decorado com desenhos de pontes e prédios, Marco e Olivia se abraçaram na varanda, olhando para as luzes da capital. Tem algum arrependimento? Perguntou Marco. Apenas de não ter conhecido vocês antes, respondeu Olivia. E você? Nenhum. Nem mesmo pelos anos difíceis. Eles me ensinaram a valorizar o que realmente importa. E o que realmente importa? Família, integridade e a coragem de fazer a coisa certa, mesmo quando é difícil. Olivia beijou o marido suavemente. Amo você, Marco Salem. E eu amo você, Olivia Salem. Sim, ela havia mudado o sobrenome. Pela primeira vez na vida, quis fazer parte de algo maior do que sua empresa, maior do que seus negócios. Quis fazer parte de uma família. E em algum lugar da capital, naquela mesma noite, outra pessoa talvez estivesse enfrentando dificuldades, precisando de uma segunda chance, de um ato de bondade que mudasse sua vida. Porque às vezes, como Ana havia dito, tudo o que o mundo precisa é de pessoas que se ajudam mutuamente, que fazem a coisa certa, que acreditam no poder transformador do amor. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marco, Olivia e Ana tenham tocado profundamente os seus corações. Esta jornada nos mostra como um simples gesto de bondade pode transformar vidas inteiras e como o amor verdadeiro pode curar feridas que pareciam impossíveis de sarar. Para continuar vivenciando essas emoções, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes que exploram o poder da redenção e da família. Encontre-a clicando aqui ao lado. Se esta narrativa despertou algo especial em você, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que celebram a complexidade e a beleza da vida humana. Conte-nos nos comentários. Qual momento da história mais te emocionou? Estamos ansiosos para ler suas reflexões e continuar compartilhando essas jornadas emocionais com vocês.